Então, o crescimento da extrema-direita está totalmente ligado às consequências das políticas econômicas neoliberais. Porque a partir do momento em que você defende a não intervenção do Estado na economia, como o neoliberalismo tanto defende, você está dizendo que o Estado não deve intervir para gerenciar os transtornos causados pelo capitalismo, como, por exemplo, a pobreza. O capitalismo, isso eu devo reconhecer e acredito que todas as pessoas, inclusive socialistas, devem reconhecer que o capitalismo é um grande gerador de riqueza. Só que ele traz uma consequência, que é a pobreza para aqueles que não têm o capital financeiro. Então, a pobreza é uma consequência indissociável do capitalismo. E quando há uma teoria de economia política que defende que o Estado não deve intervir para corrigir esse transtorno, nós estamos dando licença para que uma crise social aconteça, para que dezenas de milhares ou milhões de pessoas sejam atiradas à latrina da sociedade, como acontece hoje no Brasil. Durante a pandemia da Covid-19, houve políticas econômicas que foram impulsionadas, não pelo governo, mas pelo Congresso Nacional, para superar os transtornos causados pela pandemia. Como, por exemplo, o fato de as pessoas não poderem ir trabalhar. Essas pessoas começaram a receber um auxílio emergencial e isso fez com que a economia brasileira tivesse um estrago menor comparado a outras economias que não adotaram essas mesmas ações. E eu diria que, com base nisso, o neoliberalismo e, consequentemente, a globalização foram muito afetados pela pandemia da Covid-19. Porque a partir do momento em que eu fecho fronteiras, eu estou dizendo não ao recebimento de pessoas de outros países. Consequentemente, estou dizendo não ao capital humano, o que faz com que esses países, principalmente os países mais ricos, tenham menos mão de obra. Menor mão de obra significa menor produção econômica. Por quê? Porque esses países, principalmente os países europeus, têm baixa taxa de natalidade, o que faz com que haja um número mínimo de nascidos. Então, menos gente vai nascendo e eles precisam exportar trabalhadores de outros países, porque eles não terão esses trabalhadores no futuro. Vai ficando muitos postos de trabalho para pouca gente. Então, isso afeta a produção econômica, afeta, como afetou, um modelo de economia política, que é o neoliberalismo, e afeta a globalização. O mundo, após a pandemia da Covid-19, é um mundo menos globalizado. Isso porque os países agora estão adotando uma série de políticas restritivas ao comércio internacional. Essas políticas elas já haviam sido adotadas há algum tempo. Nós percebemos isso, por exemplo, na guerra comercial entre Estados Unidos e China entre 2018 e 2019, mas agora elas não são uma exceção, elas são as regras das relações de poder entre as nações do mundo. Então, o cenário de um mundo menos globalizado é aquilo que está em voga hoje. E uma outra consequência negativa da globalização, para terminar esse tópico, é a disponibilização de muita informação. Por quê?
Porque apesar de parecer bom, muita informação disponível acaba fazendo com que as pessoas não consigam distinguir aquilo que é verdade e aquilo que é falso. Principalmente agora que nós temos redes sociais poderosas, como o Twitter, que agora é chamado de X, Instagram, redes sociais que foram criadas no fim do século passado ou início deste século e que se potencializaram com a globalização. Elas foram as principais propulsoras da globalização. Só que muita informação tem acarretado grandes responsabilidades. Responsabilidade não somente para os órgãos de imprensa, que têm a missão de veicular as notícias verdadeiras e avisar, alertar a população sobre as notícias falsas, mas sobre nós também, nós pessoas comuns. Porque nós somos bombardeados diariamente com uma carga muito grande de informações. E muitas vezes nós não conseguimos dizer se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Porque muitas vezes, e isso já é provado, inclusive com pesquisas de opinião, a mentira é muito mais palatável do que a verdade. A notícia falsa é muito melhor ou vende um quadro muito mais satisfatório para a pessoa que ouve do que a notícia verdadeira. Porque hoje nós estamos em um mundo em que todos conversam com todos, mas que, embora haja isso, há a formação de seitas, de organizações que são restritivas, de grupos muito restritos. E isso é uma ambiguidade, porque quanto mais nós conhecemos os outros, quanto mais nós estamos diante de uma maior disponibilidade de pessoas, maior conhecimento sobre todas as pessoas que nos cercam, há a formação de grupos, muitas vezes grupos que defendem ideologias e pensamentos políticos marginais. A maioria desses pensamentos agora que estão em voga são os pensamentos e as ideologias voltadas para a extrema-direita. Esse ultraconservadorismo. Por quê? Porque quanto mais você semeia a informação, quanto mais você promove um encontro entre diversas pessoas, mais há, inclusive isso é muito triste, a formação de grupelhos que defendem ideologias extremistas. Então, finalizando para ser a nossa última pergunta, eu gostaria de saber, na sua opinião, na sua experiência com o assunto da globalização, qual é o futuro da globalização, afinal? Aonde você acha que ela vai chegar? Onde você acha que ela vai continuar por talvez umas 2 décadas ou séculos? Ou se talvez surja um novo meio de conseguir unir os países na questão econômica e na questão de comunicação? Acredito que haverá um novo meio, principalmente com aquilo que nós chamamos de imposição de uma nova ordem mundial. Eu coloco essa expressão entre aspas porque essa expressão é muito desvirtuada. Mas, quando nós falamos de uma nova ordem, nós não estamos falando de teorias da conspiração. Nós estamos falando de um novo cenário geopolítico. Um cenário dominado por países como a China. As previsões é que a China tire o posto dos Estados Unidos como maior economia do mundo em 2028.
A pandemia fez com que esse tempo fosse inclusive encurtado, porque antes a previsão era que ela se tornasse a maior economia do mundo em 2039. A China foi o único país do mundo que cresceu com a pandemia, um crescimento de 2,5%. A desaceleração econômica da China, muito embora seja uma realidade, um país que teve, no início deste século, um crescimento de 10% ao ano, hoje terá um crescimento de, em média, 7, 6, 5% ao ano, nessa e nas próximas décadas. Mas isso já é suficiente para tomar a posição americana, que desde a crise de 2008 tem mantido um crescimento sustentável de 2,5% a 3% ao ano, mas insuficiente para competir com a China. Esse novo cenário geopolítico dominado pela China já é visto e já é sentido em todas as partes do mundo. No Brasil isso já é sentido porque desde 2009 a China é o nosso principal parceiro comercial. Na África isso já é sentido porque desde 2013 a China adota uma política chamada Nova Rota da Seda. A Rota da Seda foi uma rota econômica surgida na Idade Média que fez com que a Ásia e a Europa se conectassem em trilhas onde grandes quantidades de produtos passavam. Produtos vindos da China, do que hoje é a Mongólia, indo para países como a França, a Itália não existia à época, mas os grandes principados e ducados da Itália, a Alemanha não existia à época, mas os grandes principados e ducados alemães, nós estávamos numa época completamente diferente, e o fluxo inverso também, uma grande quantidade de produtos franceses, uma grande quantidade de produtos vindos e produzidos pelos principados e ducados alemães e italianos para a Mongólia e a China. Então, a Nova Rota da Seda, ela foi o principal motor econômico na Idade Média por muitas décadas. E hoje, a China quer reinventar essa nova Rota da Seda com essa nova estratégia econômica. No que se baseia a nova Rota da Seda, que foi anunciada pelo presidente Xi Jinping no mesmo momento em que ele tomou posse como chefe de Estado chinês. A nova Rota da Seda se baseia em investimentos maciços de dinheiro chinês em países da Europa, Ásia e África. Nós vimos isso, por exemplo, em 2015, com a inauguração de um porto no Sri Lanka, que é um país estrategicamente localizado numa região da Ásia que nós conhecemos como subcontinente indiano. Vimos isso na Europa, com países do leste europeu que sempre foram desassistidos pelas grandes potências europeias, como a Inglaterra, Reino Unido no caso, a França e a Alemanha. Esses países agora eles recebem dinheiro chinês para construir suas infraestruturas. Por exemplo, Montenegro, que inaugurou a maior rodovia do país com dinheiro chinês. Mas isso é visto principalmente na África.